Ora, então, muito boa noite a todos. Boa noite, sejam bem-vindos. Estão no lugar certo, podiam estar noutro, mas escolheram a melhor parte, né? Como Jesus diz, escolheram estar ao pé dele. Isso é sempre muito bom, é gratificante e só nós é que temos a ganhar com isso, não é? Jesus fica contente, mas nós também ganhamos. Quando ele está contente e agradado, quando ele fica satisfeito com aquilo que nós fazemos, nós é que ficamos sempre a ganhar. E hoje vou falar um bocado acerca disso. É importante para todos nós. Já que eu tenho estado a falar dos inimigos da igreja e as coisas, agora vamos ver quem é que são os amigos, não é? Muito bem. Vocês podem ficar sentados. Só vos peço que me acompanhem com esta música também, do Guia aos Meus Passos. Vocês conhecem, não é? Conhece? Ela é bonita, apresenta-se bem. Muito bem, então. Guia os meus passos na tua verdade, seja feita em mim a tua vontade. Limpa o meu ser, limpa o meu ser, o meu coração. Livra-me do mal, com a tua mão. Vamos dizer obrigado, obrigado Jesus, obrigado, eu te amo Jesus, eu te amo, obrigado, obrigado Jesus, obrigado, e eu te amo Jesus, eu te amo. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, na tua presença, junto ao teu trono, para te adorar. Quero estar junto a ti, quero estar junto a ti, tu és meu amigo, quero ser como tu, mais parecido contigo, quero estar junto a ti, quero estar junto a ti, tu és meu amigo, quero ser como tu, mais parecido contigo, quero estar junto a ti, tu és meu amigo, quero ser como tu, mais parecido contigo, quero ser como tu, mais parecido contigo, queremos ser como tu, mais parecidos contigo. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que tens feito por nós, Senhor. Que o espírito de gratidão, Senhor, nunca abandone a nossa alma, nunca abandone o nosso coração. Que o espírito de gratidão viva eternamente colado a nós, Senhor, sempre em louvor e adoração, Senhor. Em casa, em qualquer lugar que nós estejamos, sabemos que Tu estás sempre connosco, Senhor. Que Tu sempre nos ajudas e que nunca nos deixas nem abandonas, Senhor. Obrigado. Isso é uma certeza que nós temos e que podemos viver com ela agarrados a esta verdade, porque ela nunca vai falhar. Porque não fomos nós quem inventámos, foste Tu que a prometeste, foste Tu que a declaraste e por isso nós nos agarramos às Tuas declarações, aos Teus decretos, às Tuas leis, Senhor. Então nós nos agarramos às Tuas verdades, à Tua palavra para todo o sempre, Senhor, em nome de Jesus. Seja ela sempre verdadeira e o homem mentiroso, Senhor. Obrigado, Pai. Não há nada na nossa vida que nos aconteça que Tu não tenhas conhecimento. E se nós estamos a passar por alguma situação, nós sabemos que Tu sabes, permites muitas vezes que nós passamos por elas, para nós podermos crescer e nunca perdemos a nossa fé, nem o nosso contacto, Senhor. Nunca perdemos a visão certa, que é com os olhos postos em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a prosperar
espiritualmente, ajuda-nos a crescer, ajuda-nos a nós sermos tudo aquilo, Senhor, que Tu já planeaste que nós sejamos, Senhor, em nome de Jesus. E nós entregamos a Ti e a mais ninguém toda a honra, toda a glória, todo o louvor, em nome de Jesus. Nós só dizemos obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado. Eu Te amo, Jesus. Eu Te amo. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado. Eu Te amo, Jesus. Eu Te amo. Amém. Glória a Deus. Já ouvi alguém que disse que o louvor o louvor era curto, enfim, é para não pisar, não é? Que o louvor é curto, não foi agora, mas a palheta, sim. Um homem não pode perder a palheta. Um homem que se digne tem que ter uma boa palheta. Um pastor, por exemplo, nunca pode perder a palheta. Um músico também não, mas um pastor é importante nunca perder. Tens os óculos aí, filha? Está na malinha, não é, querida? Quando tinha 20 anos não precisava de óculos. Não sei porquê. Não sei o que é que eu preciso agora. Porquê é que será? Estamos mais novos, pois. O lobo dizia, é para te ver bem. Olha, é uma coisa que não acontece com os nossos olhos, graças a Deus. Se me caiu-se o olho, eu já tenho mais prática nisso. Consegues? Pronto. Obrigado. Obrigado. Muito bem. Então vocês vêm preparados para ouvir a palavra, não é? Isso é muito bom. A palavra é Jesus. E ela é considerada como a palavra de Deus. Ele até tem escrito na sua coxa e no seu manto, que está salpicado de sangue, a palavra de Deus. E Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas é a palavra de Deus. Então, qualquer coisa que nós vejamos na palavra de Deus na Bíblia, ela está sempre em linha com Jesus. Não há palavra de Deus sem Jesus. Posso ouvir um amém? Glória a Deus por isso. Ora bem, eu queria que vocês abrissem a vossa Bíblia em 1 Coríntios 3,15, por favor. Um alô para que eu estou em casa. Não sei se o pastor João está-nos a ver, ele está lá, está de férias, não é? Então, e incumbiu-me a mim este prazer, não é? Este privilégio de poder falar a palavra de Deus aqui na escola bíblica. Eu gosto muito de ensinar a palavra, porque já reconheço que há muitos anos que ela é a única coisa com que nós podemos confiar. É a única coisa que nunca nos deixa ficar mal e que funciona para nós e para aqueles que acreditam nela, amém? E aquele que ama, essa palavra vai guardar, vai sempre estar ali presente nos momentos difíceis, coisa que às vezes a gente não consegue dizer dos amigos e de outras pessoas, que a gente às vezes precisa delas e elas não estão. Mas Jesus não é assim, graças a Deus por isso. Amém, irmãos? Muito bem, então 1 Coríntios 3, versículo, na verdade é o 15, mas depois vamos ler do 1 até ao 15. Mas pronto, vamos agora ao 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Isto é um versículo que, se nós só lermos este versículo bíblico, há muita gente que fica a pensar assim, o que é que isto quer dizer? Por isso é que nós vamos ver
um versículo nunca se pode analisar isolado. E eu até falei isso na última sexta-feira, que é um dos erros que muita gente tem quando lê a Bíblia. Pega em versículos isolados e depois faz daquilo assim uma doutrina. E não se pode fazer isso. Bem, a pessoa pode fazer o que quiser, mas depois vai-se dar mal, não é? A palavra de Deus tem que fazer sentido e nunca se pode analisar um versículo sozinho. Tem que se ver o contexto. Tem que se ver quem é que está a falar. Tem que se ver para quem é que a Bíblia está a falar, para quem é que aquele versículo é dedicado ou falado. O contexto, até histórico na altura, tem importância também. E o que é que está para trás? Uns versículos para trás e uns versículos para a frente. Porque para trás pode estar coisas importantes. E neste caso, é o caso deste versículo bíblico. Então é sempre importante compreender o contexto da palavra de Deus para não se cometer erros. Eu acho que foi hoje, ouvi um indivíduo muito engraçado a dizer que há pessoas que alinham politicamente na direita e não na esquerda. Porque a Bíblia diz, e eu ouvi o versículo e realmente é engraçado, porque a Bíblia diz que temos que olhar mais para o nosso lado direito e não para o esquerdo. Porque o lado esquerdo é do lado do coração, o lado esquerdo não, o lado direito é do lado do coração, é o que a Bíblia diz, não o lado do coração, mas o coração onde é que está? Está ao esquerdo, está ao meio, nem está na esquerda, nem está na direita, está ao meio. Mas aquele versículo ajeita-se muito a quem quer fazer da palavra de Deus um incentivo para a política dele. Só que não tem nada a ver. Mas as pessoas aproveitam versículos bíblicos para tirar de lá contextos que não existem, nem significados que não existem. Percebe-se? É preciso ter muito cuidado como é que se lê a palavra de Deus para não cair no erro. Posso ouvir um amém? Ou um ai de mim? Nós vimos alguns perigos e os funcionários de Satanás. Estou só aqui a repetir o que é que nós falámos na semana passada, sexta-feira. Nós vemos um grande perigo na igreja, para nós, crentes, é o fofoqueiro, é aquele que gosta de fofocar, está sempre a contar novidades, adora falar dos outros. Uma pessoa inteligente fala de ideias, uma pessoa sentimental fala de sentimentos, uma pessoa, e eu para dizer estúpida, mas já não digo outra vez, não é? Uma pessoa assim, daquelas que a gente está aqui a falar dos fofoqueiros, gostam de falar dos outros. Portanto, uma inteligente fala de sentimentos, fala de ideias. O sentimental fala de sentimentos. Uma pessoa assim mais de duvidar, gosta de falar dos outros, é sempre a fofocada. Então é muito perigoso ter comunhão com um fofoqueiro. Ou é muito perigoso nós também sermos fofoqueiros, porque não há ninguém que não seja fofoqueiro. Agora, há uns que têm o cinturão negro de fofoqueiros, não é? E outros ainda estão no cinturão branco. Se estão só no cinturão branco, mantenham-se assim, não queiram ser mestres. Muito bem. Há o outro que é o sedutor. O sedutor ou a sedutora. É aqueles que estão na igreja, mas o rapaz que anda na igreja está sempre a olhar para as meninas. E as meninas estão sempre a olhar para os rapazes. Não quer dizer que na juventude não se tenha assim uns olhares, uma coisa assim. Isso é normal. Agora, viver a seduzir, viver só com aquela intenção, ir à igreja só para aquela intenção, não convém. Pastor, mas existe malta dessa? Eu só queria notas de 500 euros, não há mais? Só queria notas de 500 euros que malta desta existe na igreja. Eles são doutorados nisto, mesmo, tiraram o curso completo. Então é sempre um perigo muito grande, os sedutores. Há o crítico, que é um funcionário de Satanás, é um funcionário que ganha bem, e tem sempre trabalho, tem sempre emprego fixo, que é um que não está de acordo com nada, nunca dá de acordo com nada, critica tudo, critica todos, critica o pastor, critica o irmão, faz lembrar aquele barbeiro que quando estava a cortar o cabelo ou a fazer as barbas, né, lá na botica dele, estava sempre a falar mal de alguém. Ele não aguentava, é um vício, o maldizente, né? Aquilo que eu chamei aqui o crítico, está sempre crítico ao governo, critica o primeiro-ministro, e tem razão para isso, não é? Mas pronto, isso é outros 500.
mas está sempre a criticar, na igreja critica o pastor, critica as ideias que ele tem, critica enfim, as ações que ele faz, aquilo que ele quer criar, está sempre contra tudo, contra todos, está sempre a criticar. Nunca está de acordo com nada, ou porque estou atrás de uma camisa que não devia, ou as calças que não devia, ou os sapatos que não devia, arranja sempre motivo para criticar. E este barbeiro era tal e qual, era a mesma coisa. Criticava toda a gente, e no fim, o vício era tão grande que ele já não tinha ninguém, já tinha a loja fechada, depois sentava-se assim na cadeira do barbeiro, né? E em frente aos espelhos, né? Um espelho. E ele sentava-se em frente aos espelhos e tu também não prestas para nada. E tu também és um vigarista que andas aí. E tu também, olha para isto. Ele já não tinha mais ninguém de quem falar mal, falava mal dele próprio. O vício era tão grande que ele não resistia. Então é sempre um inimigo muito de evitar nas igrejas. Ah, pastor, há gente crítica. Lá está as notas de 500, não é? O justiceiro. O justiceiro é aquele que quer punir o mundo inteiro, porque todo o mundo tem defeitos. Só ele é que não, ele não tem defeitos, ele é purinho da costa. Este funcionário de Satanás é a última bolacha do pacote, foi o que eu escrevi aqui. Ele acha que é o supra-sumo, ele, maravilha. E a tendência destes falsos irmãos, sabe o que é? É sair da igreja quando não lhe dão atenção. Então, são coisas que nós ficamos a saber, não é que nós não saibamos, mas aqui estão expostas, não é? Estão, digamos, de uma forma mais em jeito de estudo. Então é preciso ter cuidado com o fofoqueiro, com o sedutor, com o crítico e o justiceiro. E temos de ter cuidado para nós próprios não cairmos neste erro. É bom a gente ouvir-se a nós próprios e ver as conversas que nós costumamos ter, quando a gente está com os amigos, ou com alguém assim mais íntimo, aí é que a gente tem que dar atenção ao que é que estamos a falar, porque de vez em quando lá foge umas coisitas destas. E não há ninguém que não falhe, não há ninguém que não falhe. Agora, fazer disto um hábito e especializarmos em qualquer uma destas profissões é que não convém. Amém? Muito bem, isto é só um relembrar daquilo que nós falamos, porque hoje nós vamos ver do que é isto do ser salvo pelo fogo. O ser salvo pelo fogo tem um significado e a Bíblia fala do que é isso. Nós vamos ver, para entendermos este versículo, o que é que nós temos que estudar ou ler anteriormente para percebermos o contexto. Porque senão vamos interpretar mal ou até não vamos perceber. Começamos com 1 Coríntios 3:1, versículo 1. Na minha Bíblia diz assim, tem um título antes de começar no versículo 1 que diz: o espírito mundano causa dissensões na igreja. Não sei se a sua Bíblia também diz isso, não é? A minha também é digital, mas também diz isso. O espírito mundano causa dissensões nas igrejas. E eu, irmãos, disse o apóstolo Paulo, a falar com os coríntios, a falar com as pessoas da igreja de Corinto, ele diz que não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Eu gosto muito desta comparação dos meninos em Cristo e das igrejas que são berçários ou são infantários. Porque isto evita que a gente critique ou fofoque acerca das coisas. Porque o próprio apóstolo Paulo disse que os coríntios, ele não conseguia falar com eles como maduros, como pessoas maduras em Cristo. Tinha que falar para ele como carnais, como crianças em Cristo. E é assim que muitas igrejas são. Há muitas igrejas que são muito carnais, são muito para crianças. Não se pode dizer mal. Porquê? Porque se eles são para crianças, glória a Deus. As crianças espirituais têm ali uma maneira, uma forma e uma oportunidade de crescerem, de aprenderem e terem o alimento certo para eles. Um bebê não pode comer um bife com batatas fritas, como você e eu, não é? Tem que beber aquele leitinho, se for o da mãe ainda melhor, se não for tem que ser um biberãozinho, com uma chupeta, com uma xuxinha, e é assim que os meninos comem, e graças a Deus por isso, que eles são alimentados, porque se não ninguém os alimentasse, se ninguém agora quisesse saber das criancinhas, era uma chatice.
Eu sei que as mães são sempre, elas próprias já foram providas por Deus para ter o alimento certo para as criancinhas em bebê, está a ver? Maravilha. Então, é maravilhoso ver que igrejas que sustentam e alimentam os bebés e as crianças. Está bem? Agora, quando uma pessoa cresce espiritualmente, digo eu, já não quer biberon. Há aqui algum de vocês que ainda beba leitinho pelo biberon? Nada de me esconderem a verdade. A Aline está-se a rir, não sei se é de vergonha. Então, nós já não queremos as papinhas dos bebés. A minha esposa gosta de papinhas, isso ela gosta, mas ela também é pequenininha, também merece. Ela gosta de papinhas, gosta de Nestum, passa publicidade, não é? Gosta de outras coisas assim que ela gosta. Então, quando eu sou eu a fazer, ainda gosta mais, não é? Levanta-se muito cedo para ir para o trabalho, então eu faço-lhe a papinha. É assim. E eu não posso levar a mal. Tudo bem. Agora, se ao almoço, ela assim, amor, faz-me um nestozinho para eu almoçar, filho. Ou jantar, ou qualquer coisa, se ela quisesse Nestum. E não importa que seja um dia. Se tomar um dia, até não tem mal. Eu às vezes também tomo assim uma papa qualquer para despachar. Agora, se todos os dias ela só comesse a papinha, é aí que eu começava a orar em línguas, com muita intensidade, né? E a pedir a Deus orientação. Senhor, mostra-me onde é que eu falhei. Muito bem. Então, não tem mal nós sermos carnais e meninos em Cristo. Todos nós já fomos carnais e meninos em Cristo. E o apóstolo Paulo está a comparar um menino em Cristo, um crente novo, com um bebê mesmo, com uma criança carnal. Por isso é que a Bíblia diz aqui, não como a carnais, mas a meninos em Cristo. Eu não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, versículo 2, e não com carne, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens. Olha o que é que caracteriza um bebé espiritual ou um menino em Cristo, um carnal. O que é que caracteriza? É exatamente o que o apóstolo Paulo está aqui a dizer. Invejas, contendas, dissensões, faz com que a pessoa seja carnal e não espiritual. E alguém pergunta, pastor, mas isso os bebés têm que ser assim? Tem que ser assim. Agora, na igreja, nós podemos ser bebés e também ter atenção, e por isso é que eu estou a falar isto, que nós temos que evitar a contenda, o ciúme, a inveja. Há pessoas que no Evangelho, Jesus, e então quando os pastores são muito predominantes, quando os pastores de uma igreja são assim muito soberanos, têm muita autoridade, é ver quem é que quer ser o maior amigo dele. Você nem sonha. Eu já fiz parte dessa característica de pessoas. E estava sentado com eles ao almoço e a jantar e toda a gente procurava estar ao lado dele. Toda a gente, então quando era jantares e coisas assim de festas, aquilo era uma competição para conseguir sentar ao lado dele, ou à esquerda ou à direita, fosse onde fosse, sentar na mesa dele, é uma coisa impressionante. Eu um dia, veja, tive aquele relance, tive aquele avanço assim, nem sei porquê, mas hoje eu já percebo porquê, porque já era Deus a guiar-me. Um dia disse assim, olha, eu mesmo que você esteja sentado numa mesa, nunca vou procurar sentar-me ao seu lado. E ele, que tinha um relacionamento comigo até bastante íntimo, e sabia, nós éramos amigos, e ele até disse, mas porquê? Você não é meu amigo? Sou, por ser seu amigo é que eu não quero fazer isso. Porque há muita gente que quer se fazer seu amigo para o influenciar. E você não faz ideia a quantidade de pessoas que tentaram fazer isso para influenciá-lo em algumas decisões. E ele não percebeu, porque isto às vezes a gente não percebe. Nós, por vezes, fechamos os olhos a estas coisas e damos muita influência às amizades, e há pessoas que a gente não consegue dizer que não.
E é exatamente isso que o diabo quer. O diabo, quando consegue pôr alguém a fazer amizade com o pastor principal para conseguir algum objetivo, o diabo já entrou na igreja e as pessoas nem dão conta disso. Então, invejas, dissensões e contendas. E o apóstolo Paulo diz, se vocês tiverem invejas, dissensões e contendas, porventura não sois carnais e não andais segundo os homens? É verdade. Os crentes de Corinto eram carnais, eram crianças espirituais muito dadas a isto, a estes sentimentos, a estas ações, ciúmes, invejas, contendas, grupinhos. A coisa mais horrorosa para mim nas igrejas é fazer grupinhos. E é muito fácil a gente encontrar os grupinhos. E os grupinhos juntam-se sempre uns com os outros e ficam ali a falar. E às vezes a gente pensa, estão a falar da palavra de Deus. Então não estão coração. Não estão, às vezes não estão. Às vezes os grupinhos dão origem a outras conversas e às vezes conversas que não se deve. Então temos que evitar estas coisas. Isto que eu estou aqui a ensinar não é, eu como eu disse a semana passada, não é para atingir ninguém. Ninguém me disse nada. Eu achei que era uma coisa interessante porque tem a ver com estes cuidados que nós temos que ter na igreja uns com os outros. Seja quem for. Seja quem for, nós temos que ter cuidado e ser prudentes como as serpentes, simples como as pombas, mas muito atentos às coisas que estão a acontecer. Porque com uma amizade a pessoa facilmente cai naquela esparrela, deixa-se levar pela conversa e ele já estava a criticar daqui a bocado está a criticar a igreja toda. Daqui a bocado já está completamente fora da graça de Deus. E eu quero dizer uma coisa, que todas estas coisas que nós fazemos vão ser um dia julgadas. Todas. Todas estas. Mas vamos continuar a ler o que a palavra de Deus diz, porque ela é que nos guia. Versículo 4. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes e conforme que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Nas igrejas há líderes de louvor, há líderes há pastores, há presbíteros, enfim, há toda esta tropa toda de Jesus. E é muito fácil fazer esses grupinhos, é muito fácil falar-se uns dos outros, muito fácil. Mas é exatamente aqui que nós temos que trazer este assunto para que, se você aparecer uma situação idêntica, você saber o que é que está a acontecer e livrar-se disso o mais depressa possível. Ou evitar de criar conversinhas particulares e grupinhos. É muito chato, muito chato. É chato não é só porque parece mal, mas é chato para quem o faz, porque está sujeito a sofrer algum dano. E isto ninguém quer o mal de ninguém. Nós queremos evitar isso para não cairmos no erro. Amém? Nós queremos que a igreja seja guiada por Deus, seja sustentada por Deus e que os fundamentos que nós vos fornecemos aqui à sexta-feira e aos domingos, eu, pastor João, quem prega, está a fazer o quê? O que é que nós estamos aqui a fazer nestes dias? A estabelecer fundamentos, a edificar. Porque se nós não tivermos a edificar, quem comigo não ajunta, o que é que a Bíblia diz? Espalha. Quem comigo não ajunta, espalha. É o que Jesus disse. Então nós estamos aqui para juntar, para somar, estamos aqui para edificar. Mas qual é o fundamento, pastor? O fundamento só pode ser um. É Cristo. Não tem mais fundamento nenhum. Mas aquele pastor prega melhor que o outro. Não há ninguém é perfeito. Há uns que pregam melhor uns que os outros. Ninguém tem o mesmo jeito. Uns têm de uma maneira, outros têm outra. Eu não tenho o jeito do pastor João a pregar. Tenho o meu. Eu prego assim. Eu prego ou ensino. A minha maneira é assim. Às vezes mando umas larachas, umas brincadeiras assim à mistura, mas sempre tentar nunca perder o objetivo da mensagem. Mas sou assim. Não sou nem melhor nem pior, sou assim. Só que, normalmente, nós, quando pregamos ou estamos muito dispostos, as pessoas começam a ganhar uma certa
uma certa simpatia por um pastor, se calhar mais do que por outro. E isso é uma coisa que nós temos que evitar e não podemos fazer isso. Podemos, mas não devemos. E se nós dermos conta que isso está a acontecer, devemos desviar exatamente a rota do nosso caminho para o nosso próprio bem. Amém? Então, há um que edifica, há outro que prega, outro ensina, mas o fundamento aqui tem que ser Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Jesus Cristo é o Senhor da Igreja. Jesus Cristo tem que ser aquele que está na nossa pregação, que está no nosso louvor, na nossa exaltação, e é esse Cristo que tem que crescer em cada um de vocês. E nós temos que crescer em Cristo. Posso saber, irmãos? Isto é muito importante, muito mesmo. Que era uma coisa que não acontecia em Corinto. Bem, a igreja de Corinto era uma igreja cheia de problemas. Era o filho que andava com a madrasta, dormia com ela. Aquilo era uma guerra pegada. A igreja de Corinto era problemas até dizer chega. Era só meninos malandros ali a fazer parte da igreja. Por isso é que o apóstolo Paulo, quando diz, eu queria falar para vocês como adultos, vocês ainda são meninos, mas não consigo. Porque um menino não aceita uma repreensão, fica a chorar. E às vezes há irmãos, que a gente prega assim um bocadinho mais duro e prega assim coisas mais importantes e eles ficam assim a olhar para nós. Assim, o que é que ele está a querer dizer com isto? São meninos ainda, não aguentam assim uma pressão assim um bocadinho maior, uma palavra assim mais dura. Mas eu quero dizer uma coisa, ninguém cresce com palmadinhas nas costas. Ninguém cresce com elogios. E agora, eu não sei se vou dizer o que me apetece dizer. Se calhar não apetece, mas não vou dizer. Não sei. Diz, ali, fogo à peça, não é? Como dizia o outro, fogo à peça. Eu adoro imenso as redes sociais. As redes sociais são ótimas. O WhatsApp e outras, não é? Tudo o que é rede sexual é bom, que as pessoas comunicam umas com as outras. Mas eu acho engraçado que é assim, nas redes sociais nós temos uma tendência que é tudo cor-de-rosa. Versículos todos cor-de-rosa. É coisas maravilhosas. E amém. E glória a Deus, pastor, amém. Os comentários depois de vir um versículo daqueles bonitos e maravilhosos, vem sempre os améns e os coraçõezinhos, não é? Que é que a gente faz também, que eu vejo lá no nosso WhatsApp e vejo os comentários e fico sem pensar, esta malta é só coisinhas boas e maravilhosas. No dia em que se fizer uma coisa assim mais dura, a malta, é muito duro, o pastor está a ser muito duro. Eu particularmente não gosto de coisinhas de criancinha, de comentáriozinhos e versículozinhos assim maravilhosos, todos cor-de-rosa, todos com os coraçõezinhos. A mim não me diz nada, não me diz mesmo nada. Eu não sei se devia dizer isto, mas já agora digo, tenho que ser sincero. E eu quero, sinceramente, Jesus quer, ele é que é o principal que quer, ver os irmãos a crescer espiritualmente com um caráter mais parecido com Cristo. Porque só com um caráter mais parecido com Cristo é que você vai vencer. Porque a vida não é o WhatsApp, a vida não é o YouTube, a vida não é redes sociais. A vida é dura. Não estou a ensinar nada a vocês sabem que ela é dura. E os problemas e as oposições são grandes. E nós temos que estar preparados para levar na corneta. Eu fiz artes marciais, eu já me deixei disso, já me arrependi e agora também não era capaz de fazer nada, né? Não podia nem com uma galinha pelo pescoço. Mas eu fiz artes marciais e fazíamos combates. E a gente, quando fazia combates, aquilo era a beber. Às vezes levávamos uns pontapés e uns murros assim valentes. Mas a gente, para treinar, para chegar a um combate e poder ter alguma vantagem, temos de treinar muito. E os treinos nos combates, para um combate, não é festas no pelo. Estão a entender?
Não é festas no pelo, não é cumprimentos e beijinhos e abraços, não. Aquilo é a doer. E você tem que treinar o corpo para quando for no combate e bater, dar um murro no outro, mas depois você fica com a mão a sangrar, olha, não valeu de nada. Você bateu no outro, mas doeu-lhe mais assim que ao outro. Está a ver? Eu não estou aqui a dizer que no Evangelho que agora vamos andar a atar uns com os outros. Não, não é nada disso. Estamos a fazer apenas uma comparação. Mas para suportar as coisas que nós apanhamos no Evangelho como crentes, na igreja e no mundo, nós temos que estar treinados e calejados para que as coisas não nos alejem, não nos magoem, para que a gente não fique desapontados, para que a gente não fique tristes. Os irmãos estão a entender? Então estes ensinamentos é para lhe dar endurance para você cada vez mais enfrentar as lutas da vida com o Evangelho e com Cristo sentado no trono. E quando você tem essa endurance, você ri-se no meio dos problemas. Você ri-se numa doença que venha. Você ri-se numa situação mais desagradável que o deixaria de rastros numa situação, mas agora já não deixa. Porque você sabe quem é em Cristo. Sabe o Cristo que vive em si. E você sabe que a vida não é cor-de-rosa. A vida é complicada. Mas com Cristo no caminho, você vai vencer. Você vai dar a volta. Você vai ficar por cima. Posso ouvir um amém, irmãos? Então isto é importante nós crescermos nisto para não sermos como meninos. Porque senão qualquer coisa nos deixa abaixo. Irmão, o diabo é especialista em mandar os crentes abaixo. Pô-los a chorar. Pô-los a virar as costas à luta. Quantos... E se calhar não, você está a olhar para um homem que eu não estou aqui porque sou o maior. Eu estou aqui para ajudar como eu também preciso de ajuda. Mas reconheço as minhas fraquezas. Às vezes há situações na vida, a tendência que nós temos é fugir. É virar as costas. É sair dali. Mas quando nós estamos em Cristo, crescidos espiritualmente, nós nunca fugimos ao confronto. Nós nunca fugimos ao problema. Fugir do problema é a pior coisa que pode haver. Fugir do problema, você vai encontrar o mesmo problema no outro sítio para onde você vai fugir. É exatamente o mesmo. Ele vai atrás de si. Isto é tão certo. O meu pai, isto agora é um exemplo do meu pai, não tem nada a ver com a igreja, mas vem a talho foi-se aquilo que eu estou a dizer. O meu pai era talhante, tinha um talho. E eu, desde miúdo, que me habituava a ir para o talho, e era miúdo, não ia ajudá-lo, mas quando, a partir dos 12, 13 anos já ia ajudá-lo. Ajudava-o na caixa, ajudava-o a levar encomendas ali perto, que eram ali nos prédios ao lado, e estava ali com ele, especialmente no verão, quando estava de férias, ia trabalhar. E o meu pai, como qualquer comerciante, é comerciante. E como é um comerciante, se ele não souber levar água ao moinho dele, a melhor é fechar a loja. Quando não se consegue ser comerciante, o melhor é fechar a loja. E um comerciante tem que ganhar dinheiro. E para ganhar dinheiro, ele não pode dar as coisas de borla. E para ter mais lucros, ele tem que aumentar os preços. É tudo assim. Isto é uma lição de economia. Mas, o meu pai, é possível que tenha enganado um ao outro. Quem diz o meu pai diz os empregados. Que às vezes há muita manhã, há muita forma de enganar. E está-se a pesar um bife na balança, mas com a outra mão por baixo já está lá a colar uma carne qualquer e aquilo pesa mais uns 10 ou 20 gramas, e 10 a 20 gramas traduzido em dinheiro é mais dinheiro. E é assim, infelizmente isto acontece, que as pessoas do mundo são assim, enganam, e são enganadas também. E o meu pai, uma vez um indivíduo estava ali a dizer: epá, eu agora vou deixar de vir aqui este talho, vou ao outro, que era em Campolide. Havia um talho que era do meu pai, que era Campolide da parte de baixo, e Campolide tem uma rua que sobe, lá em cima havia outro. E agora vou começar a talho lá de cima. E o meu pai dizia assim: opa, você pode mudar de talho, mas não muda de ladrão. Quer dizer, em qualquer talho que eu fosse ia ser enganado. Não sei se me estão a perceber. Então, o que é que eu quero dizer com isto, irmãos?
Eu quero dizer que todos nós falhamos. Todos nós falhamos, todos nós erramos. Mas o facto de sermos crescidos em Cristo ajuda-nos a vencer os problemas. Ajuda-nos a tomar uma decisão de acordo com a palavra de Deus para a gente não errar, irmão. Já é tão difícil, às vezes, estar no meio de problemas, quanto mais fazer a decisão errada. É pior. Porque ela pode trazer coisas muito desagradáveis para nós. Então temos que ter este crescimento espiritual para não sermos meninos. Que quando levamos um pontapé, começamos a chorar. Eu um dia estava num casamento e nunca fui assim muito malandro, nunca fui uma criança daquelas que sempre a bater nos outros. Não, eu era manso. Era como aos bois, aqueles mansos, não aleijam ninguém. Dava ali a pastar com as vacas e com os outros bois. Era assim, era mansinho. Mas um dia, num casamento, eu era miúdo mesmo, é miúdo, 8 anos, já não me lembro. Já viste eu com 8 anos? Já nem me lembro. E então, estava lá os miúdos a brincar e está lá um miúdo qualquer, o tipo vai e não vai de modas. O tipo mandou-me uma coisa e bateu-me no olho, acho que foi uma pedra, uma coisa qualquer. Epá, não sei, já não me lembro. E eu fiquei de tal maneira, ou deu-me um murro, sei lá, os miúdos, é o que calhar, é o que tiver à mão. E eu fiquei, fui chorar para o meu pai. Olha logo para o meu pai, não se fosse para a minha mãe ainda dizia, oh, meu querido menino, agora o meu pai, está bem, está. Fui chorar para o pé deles, então o que é que foi? O menino ali bateu-me. E o meu pai virou-se para mim assim, bem perto, assim, e tu, se não vais a ele, quem te bate sou eu outra vez. Quer dizer, eu estava a chorar por ter sido batido. E o meu pai, para me ajudar, disse-me esta, se tu não fazes nada, vens para aqui chorar, agora quem te bate sou eu. E eu pensei 2 vezes, espera aí, o medo de dar-me um murro, mas se o meu pai me bate é pior. E então o que é que eu fiz? Olha, segui os ensinamentos do meu pai, que me orgulho muito, né? Claro, como devem calcular. Cheguei ao pé do miúdo, mas fiquei a olhar para mim, como quem diz, queres mais? Eu não disse nada. Mordi para calada, são os piores os que mordem para calada. E eu quando estava assim com os azeites, era assim, não dizia nada. Cheguei-me ao pé dele, quando eu me cheguei ao pé dele, apertei-lhe o pescoço, pus-lhe assim a mão, o braço, aqui no pescoço. Quem é que dizia que eu largava o miúdo? Eu era latagão, pus assim, o miúdo, tiveram que me tirar lá o miúdo, senão eu matava o miúdo. E o miúdo já estava quase... já nem respirava, já estava com os olhos de fora daqui. Isto é um exagero, não é? Mas veja o que é que eu fiz. E o que é que eu quero dizer? Onde é que eu quero chegar com esta conversa, com estas histórias, com tudo? Deus tem um propósito para nós sermos crentes, adultos e não crianças em Cristo. Há tempo para ser criança. Há tempo para nós cairmos nestas contendas, invejas, nas coisinhas. O pastor, aquele pastor é um bocado antipático, ele não fala comigo. Eu, por exemplo, não sou pessoa assim de falar muito. Já outros já são mais de abraçar e de beijinhos, eu não. Eu não sou. Lamento, mas sou o que sou. Pela graça de Deus, olha. Que era um pastor beijoqueiro, então tem que ser outro. Agora, eu não sou muito de abraço e beijinhos. Não sou. Mas não é por causa disso que eu não deixo de gostar das pessoas, não é por causa disso que eu não reconheço e não dou valor às amizades. Eu não, pelo contrário, tenho gente amiga de há 40 e 50 anos, não é? Mas o que eu estou aqui a dizer com esta conversa e com os versículos que estou aqui a ler é que, assim como o apóstolo Paulo tinha dificuldade em falar para os irmãos de Corinto, que eram bebés em Cristo, que andavam sempre nas confusões, nas críticas, andava sempre nas contendas, grupinhos a falar deste e daquele, invejas, ciúmes. O pastor chamou aquele e não me chamou a mim. Filho, eu só queria notas de 500, porque não há mais altas, depois de irmãos e pastores e de presbíteros e diáconos que vêm com estas conversas. O pastor nunca me põe a pregar. Aleluia. O pastor nunca me dá assim nada para fazer. Pastor, e isto é um sintoma que a pessoa
ainda é um bebê. E alguém pode dizer, mas o tipo já tem 60 anos e é um bebê. É, espiritual pode ser uma criancinha mesmo, daquelas com uma fralda toda cheia de xixi e cocó que mal se consegue andar e com uma xuxa. Há indivíduos que têm 60 anos e mais, que andam espiritualmente, se a gente os pudesse ver assim com uma lente, assim, uma lente do mundo espiritual, eles andavam assim, com uma fralda cheinha até dizer chega, e com uma xuxa na boca assim. É verdade, há crianças espirituais de todas as idades. E às vezes há pessoas mais novas que crescem mais depressa. Há tudo na igreja. E eu estou a falar para crentes, para irmãos, para a gente entender qual é o lugar, em que posição é que nós estamos e compreender a posição dos outros. Porque quando nós compreendemos a posição do irmão que ainda é bebê, nós não o vamos criticar. É um bebê. Tem direito a fazer asneiras. Tem direito a fazer porcaria. Porque é isso que os bebés fazem, ou não é? Mas o que é que se faz a um bebê que faz porcaria? Bate-se-lhe. É isso que a gente faz. O que é que você faz a um bebê que faz cocó? Nada? É melhor fazer alguma coisa, não é? Meter-lhe uma fralda, pelo menos, não é? E depois de meter a fralda, quando você lhe tira a fralda, o que é que faz? Seu malandro, tens cocó na fralda, pumba! E dá-lhe assim umas palmadas valentes. É? Não. Tira-lhe a fralda, lava o rabinho, mete-lhe uma pomada e temos um bebê outra vez novo. Maravilha. É ou não é? É isso que a gente tem que fazer. É isso que Deus também faz connosco. Posso ouvir um amém? Ou um ai de mim? Muito bem. Então, os crentes de Corinto eram exatamente estes irmãos bebés carnais que andavam em invejas e ciúmes e eram seguidores do Paulo, mas outros eram seguidores do Apolo. O Apolo era um homem que lá estava na igreja de Visão, um presbítero, muito influente. Naturalmente, quando pregava bem também. E uns gostavam mais do Apolo do que do Paulo. É normal. É normalíssimo. As crianças, quando veem que lhe dão atenção, eles correm para nós ou correm para as pessoas que lhe dão atenção. É ou não é? É a mesma coisa. Mas nós, que somos mais adultos, já passámos, deixámos de ser meninos, nós não andamos à procura destas coisas. Os meninos é que andam. Os meninos é que andam atrás dos grupinhos e daqueles que falam a mesma linguagem que nós, ou que pensam como nós, ou que conseguem criticar o mesmo que nós. E aí formam-se grupos. É isso que tem que se evitar. Um adulto não vai fazer grupinhos. Não. Um adulto tem que dar-se com toda a gente e não se dá com ninguém. Um adulto é aquele que fala a toda a gente, mas se calhar em privado, priva com muito pouca gente. Jesus, digam-me lá, os amigos de Jesus com quem ele privava. Quantos é que eram? Eram 3, não é? Eram praticamente 3 dos apóstolos com que ele confiava mais e quando fazia alguma coisa mais importante, era eles que a chamava. Era o Pedro, João e Tiago. Normalmente eram sempre eles. E quando não eram os 3, era o Pedro e o João. E quando não era o Pedro e o João, era o João. Porque a Bíblia diz que o João deitava a cabeça em Jesus, ali, encostado a Jesus. É preciso ter uma confiança muito grande para fazer isto. Vai lá ver os outros. Há notícia dos outros fazerem isto? Não. Há notícia de Jesus chamar os outros, o Mateus ou o Lucas, para ir fazer alguma coisa assim mais íntima? Não. Com quem é que Jesus ficava a descansar? A casa que ele escolhia? Nem sequer era nenhum dos apóstolos. Quem é que ele fazia isso? Era o Lázaro e as irmãs. Era com eles que eles almoçavam lá, jantavam lá, ficavam lá a dormir. Então, um adulto espiritual, claro que tem amigos, claro que tem mais tendência mais para um para o outro. Não se dá com toda a gente. Um adulto espiritual não anda a dar beijinhos a toda a gente. Eu não sou muito de beijinhos. Não sou. Se eu puder evitar dar beijinhos, melhor. Às vezes dou porque não há mais ninguém, então... Porque se eu começo a dar beijinhos à frente de toda a gente, qualquer dia toda a gente faz em fila para dar beijinhos. E eu detesto isso. Não tenho paciência para isso. Não tenho. Ou bracinhos. Eu não sou nada de bracinhos. Eu não sou. Você é. Glória a Deus. Então, tem que lhe arranjar um manequim para dar abraços. Mas estão a entender? Não, cada um é como cada qual. Não somos todos iguais. Temos a nossa maneira, o nosso feitio,
a nossa tendência, os nossos gostos. Somos assim. Eu, pessoalmente, não gosto muito de abraços e beijinhos. Não gosto. Eu, para dar um abraço ou um beijinho, tem que ser uma coisa mesmo... que seja mesmo cá de dentro, que corra uma coisa, que aconteça uma coisa que proporcione isso. Senão, eu não sou muito pé virado. Mas estamos a falar de crescimento espiritual e dos meninos em Cristo. 1 Coríntios 3, versículo 4 e 6. Porque dizendo eu sou de Paulo e eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Está a ver, quando há tendências de gostar mais daquele pastor, ou gostar mais daquele presbítero, ou gostar mais daquele cantor, daquele músico, isso é um sintoma que as pessoas são carnais, são bebés, ainda têm muito que crescer. Versículo 5. Pois quem é Paulo e quem é Apolo? Quem é? Quem é o cantor ou quem é o músico que está ali? Quem é? Quem é ele? Não é ninguém. São ministros pelo qual crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um. Deus deu dons a cada um. O louvor não é ministério. Sabiam disso? Eu louvo a Deus e faço parte do louvor há 40 anos. E não há um versículo bíblico na nova aliança, não é na velha, porque na velha aliança é que vêm os grupos de louvor e os músicos e as trombetas e aquilo que o Davi tinha organizado, mas no Novo Testamento você não vê nada disso. De repente já não há mais templo, de repente não há mais músicos, não há mais líderes de louvor, não há mais nada disso. E há muita gente que ainda não entendeu isto. Deus chama-nos para o louvor e para a adoração em privado. Oh pastor, mas tem alguma coisa contra louvar a Deus na igreja assim com os músicos? Não, não tenho. Porque os que estão a servir como músicos e cantores são diáconos, é o diaconato, de pessoas que têm o talento de tocar e cantar. Mas isso não os faz um ministério. Ministérios são 5. Apóstolo, profeta, pastor, mestre e evangelista. São 5 ministérios. E dá outros ministérios ou subministérios. E nenhum deles é o de louvor. Não há ministério de louvor. O louvor não é assim uma coisa para se andar com ela assim ao colo, ou para andar a apagiar os músicos e os cantores. Nada disso. As pessoas que estão a servir a Deus têm um dom, então devem-no pôr ao serviço de Deus. Mas isso não faz deles pessoas muito importantes. Se você soubesse as tentações que eu tive há 30 anos, ou 40, entre os 30 a 40 anos, que eu tive, que o diabo fez comigo o mesmo que fez o mesmo comigo que fez com Jesus. O diabo levou Jesus ao pináculo do templo e de lá diz que mostrou-lhe o mundo e a sua glória e disse, olha, tudo isto te darei se prostrado me adorares. A tentação número 1 do diabo a Jesus foi ele adorar, louvor e adoração. E a tentação número 1 que o diabo deu a Jesus foi, se ele o adorasse, se ele o servisse em louvor e adoração, ele ia-lhe dar as coisas. É uma tentação muito grande. Você sabe que o diabo fez o mesmo comigo. Não me levou ao pináculo do templo. Foi na igreja, que eu com a viola pendurada, e o diabo, e de repente as pessoas estão a cantar, sabe aqueles filmes que a gente vê, que está assim um barulho do público e de repente não se ouve nada, só se ouve o pensamento da pessoa em questão. Foi isso que aconteceu comigo. Eu deixei de ouvir o louvor, deixei de ouvir tudo, deixei de ouvir, não é porque fiquei surdo, mas parece que a minha atenção auditiva foi só para aquilo que eu estava a ouvir, que era aquilo que o diabo que eu queria que eu ouvisse. Era só eu e o diabo. E o diabo mostra-me a mesma coisa. Ele mostra-me a glória do mundo, uma banda que podemos andar por todo o mundo a pregar, a cantar e a tocar e a ganhar dinheiro, porque ganha-se dinheiro. E ele propôs-me dizer, pá, tu cantas, pá, tens jeito para tocar, tens jeito para cantar. Eu hoje já não, hoje o que eu cantava e tocava, hoje eu sou um nabo, eu não toco nada nem canto nada. Que é aquilo que eu cantava há 20 ou 30 anos atrás. Foi aí que foi tentação, que o diabo normalmente não tenta aos velhos. Tenta os novos que ainda estão na força da idade. E foi aí que ele me tentou. E foi aí que eu graças a Deus que eu reagi de uma maneira, e eu respondi a mesma coisa que Jesus que respondeu ao diabo quando ele o tentou. Disse, não,
Satanás está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás e a Ele prestarás adoração e culto. Só a Ele. E eu tive que responder a isso. Claro, alguém deve, não sei se alguém reparou na altura, provavelmente ninguém reparou, porque estas coisas quando nos acontecem, às vezes as pessoas não dão conta, mas aconteceu comigo isso. E nós que estamos num púlpito, que estamos num altar, que estamos atrás de um instrumento, num piano, numa guitarra, a tentação é grande. Uns podem não ser mais tentados que outros, mas a tentação sempre vem. Sempre vem. E se não for a tentação na música, pode ser a tentação noutras coisas. Estão a entender? São tentações que nós precisamos de estar crescidos espiritualmente para as confrontar, lutar e vencer. Porque se nós não tivermos crescido espiritualmente, se um pastor não der umas lições assim de ferro e de pau e assim umas palmadas no rabo dos meninos, os meninos vão crescer a pensar que é tudo um mar de rosas. E não é. Este é um mundo de cão. E o diabo é o rei e senhor deste mundo. Não é Deus que está sentado no trono aqui no mundo. Deus está sentado no trono no céu. Também o diabo não faz tudo o que quer. O diabo também só faz aquilo que Deus permite que ele faça. Atenção. Também não vamos dizer que o diabo é assim tão poderoso. Não. Ele só está aqui para cumprir com os desígnios de Deus também. E Deus também não lhe deixa fazer tudo. Também lhe põe um travão e põe um risco à frente. Mas o diabo é o príncipe deste mundo. Ele aqui sabe se mover. Aqui sabe ele fazer as coisas. E há muito crente, e há muito pastor que ainda não percebeu isso. E nós precisamos de dar aos meninos comida que lhes permita a eles crescer, e não pode ser caldinhos, e não pode ser papinhas, nestuns, não pode ser, tem que ser carne, e se calhar umas batatas assim mal fritas e tudo. Há pessoas que são muito esquisitas na comida, não é? Eu, por exemplo, não sou. Eu como qualquer coisa, e é o que for preciso. Como qualquer coisa, mas há pessoas assim mais esquisitinhas. Pronto, cada um é como cada qual. Mas na palavra, nós precisamos de crescer e não precisamos não podemos estar à escolha das coisas só saborosas. Não podemos só querer pregações de vitória, de sucesso, aleluia, glória a Deus, e de beijinhos e de abraços e de amor. Oh filho, amor entre nós, sim senhora, mas você sai daqui lá para fora, e se você leva daqui lá para fora, para o lugar onde trabalha, beijinhos e abraços, você está tramado, você leva uma corrida em osso. Ninguém vai alinhar nessa brincadeira, porque as pessoas não compreendem. As pessoas do mundo não compreendem. Nós precisamos de pregações, por vezes mais duras, mais fortes, que nos façam abrir os olhos, para nós sermos crentes mais adultos e não meninos carnais, que só pensam na papinha e na maminha da mamã e que tudo corre bem. O menino, tudo corre bem. Já viu, ele não faz nada, chora. A mãe dá-lhe maminha. Ele já acabou a maminha, mas o menino chora e a mãezinha vai e pede-lhe o biberon. Já não mama, mas leva um biberon. E a Xuxa é próprio dos bebés. Só é mau se nós não crescermos espiritualmente e não estivermos preparados para as vicissitudes da vida. Os problemas, as tribulações, os confrontos, os desaguisados. Nós temos de estar preparados para tudo isso. E quando nós estamos preparados para isso, com a palavra de Deus, nós sorrimos. Nós não andamos aos beijinhos e aos abraços. Andamos, cabeça erguida, preparados para tudo. Você fica pau para toda a colher. Você fica com uma estaleca que o que quer que você faça, você não tem medo. Isto aqui ainda está tudo muito, muito cru, sabe porquê? Porque ainda não estamos a abrir grupos familiares, ainda não estamos a abrir igrejas, não estamos a abrir nada, ainda não estamos a fazer nada disso. Havemos de fazer, no nome de Jesus. O pastor já quer ir à Évora para abrir um grupo familiar. É isso que Deus quer de si. Agora, o pastor não pode contar só comigo, nem só com um pastor. Você tem que começar a pensar, quando é que Deus me chama? Quando é que Deus vai me abrir um caminho para mim? Esse deve ser o sonho de uma criança em Cristo. Quando a gente vai para a escola e fazemos uma redação, a gente fazia, lembro-me de ter feito da redação, o que é que eu quero ser quando for grande? É aqui que a gente tem que começar a pensar.
O que é que eu quero fazer quando for grande? Em Cristo. Quando eu for mais adulto em Cristo. O que é que Deus tem para mim reservado? Não podemos andar a fugir com o rabo à seringa. Como quem diz, espero bem que Deus nunca se lembre de mim. Tem cá a minha vidinha, tem cá o meu negócio, tem cá as minhas coisinhas. Não, isso coisa de ir da igreja, isso é muita confusão para a minha cabeça. Há muita gente que pensa assim. Vão à igreja para aquecer o lugar e para ouvir umas mensagens, mas depois crescer em Cristo e um dia ocupar uma posição de confiança de Deus e do pastor, eles fogem. E há pastores que por vezes também não treinam os irmãos para isso. Andam a alimentar toda a vida as igrejas como os bebés, a dar-lhes palmadinhas nas costas, beijinhos, abraços e umas pepinhas e coisa, e nunca puxam por ninguém. E isso não é vida, meu irmão. Se alguém pensava que isso era vida, comigo não tem hipótese. Porque isso não é vida nem para mim, nem para Deus, nem para ninguém que se preze que seja um ministro de Deus. Não, a gente quer, sei lá, é isso que você queria para os seus filhos, que eles andassem toda a vida a dar mamar ou com biberons. Era isso. Ainda não tinha de falar com a minha esposa de gratidão dos filhos, disse assim, a melhor gratidão, o melhor obrigado. Hã? Não percebi. Foi hoje? Pronto, filha, eu quando falo isto pode ter sido há 24 horas ou 40, não interessa, mas falámos nisso. E eu dei exemplos. Para mim, a gratidão que as minhas filhas, tenho duas filhas, né? Elas estiveram cá há 2 ou 3 domingos atrás, há uma delas já tem um bebê, e uma tem 39, outra vai fazer 41, elas também devem fazer quase 2 anos de idade, né? A maior alegria que elas me podem dar não é andar a telefonar ao papá todos os dias. Papá. Eu gosto quando elas me ligam, e quando elas ficam, eu sempre agradeço, no final, obrigado por teres ligado. Mas eu não tenho necessidade que ela me fale todos os dias comigo. Ela até pode estar 1 ano sem falar comigo. Os melhores amigos, quando estão 1 ano sem falar, quando se encontram, não fazem, há 1 ano tu não me falas, não quero saber nada de ti. Não! Eles quando se encontram fazem uma festa, agarram-se um ao outro. Porquê? Porque são adultos, não são bebés. Os bebés é que dão muita importância a estas coisas, o dizer obrigado, falar à mamãe ou ao papá. A melhor coisa que elas me podem fazer é eu saber que elas nem precisam de mim mais, têm a vida delas e que está tudo a correr bem com elas. Porque elas ouviram o que lhes foram ensinadas, elas seguiram o exemplo do pai e da mãe para ter a sua vida e agora vivem. De vez em quando telefonam, glória a Deus, mas que eu esteja à espera que as meninas falem todos os dias para a mamãe e para o papá, nem pensar nisso. Eu até chegava a um ponto, não tens mais nada que fazer, estás-me a ligar todos os dias. Eu ficava a estranhar, ficava a pensar, que esta quer dinheiro. Quando os meninos são daqueles que gostam muito de se pendurar nos pais, não querem fazer nenhum, que penduram-se nos pais e têm esta atitude, andam ao pé dos papás, obrigado. Lá tem cama, roupa, cama, comida, cama, mesa e roupa lavada, não é? Não, mas isso não é vida para as crianças. A vida para as crianças é um dia serem adultos, terem a vida deles, os filhos deles, o trabalho deles. E os pais, de vez em quando, nunca se esquecem dos pais. Os verdadeiros nunca se esquecem dos pais. E é isso que conta. Esse é o maior agradecimento que me podem dar. A maior prova de amor que me podem dar não é estarem-me a ligar todos os dias. É viverem a vida delas. Serem alguém que o pai lutou e ensinou para elas serem. Posso ouvir uma amor, irmãos? Deus, quando fica contente consigo, quando você é um homem de Deus, ou uma mulher de Deus, que à mínima coisa não fica a chorar, não tem mal nenhum. Repara, não tem mal nenhum chorar. Não sei se me estou a fazer entender. Agora, se um crente anda toda a vida a chorar, é um chorão, ou uma chorona. Mas o que é que Deus quer? Que nós cresçamos, saibamos quem somos em Cristo, o poder que vive em nós, a palavra que nós temos, o Deus a que a gente serve e o caminho que a gente leva debaixo dos nossos pés, que é um caminho de o mais possível de ser obedientes a Deus. E alguém que me ouça dizer que é fácil pregar. O pastor deve ser um homem de Deus, daqueles mesmo que nunca falha. Jesus. Sabe qual é o maior atributo que um crente pode ter?
não é ser perfeito, é ser honesto. Ser honesto e reconhecer que a oração mais poderosa que tem é: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu me arrependo. Essa é a oração mais poderosa que existe. Às vezes as pessoas não à procura de orações na Bíblia e vão lá àquela oração do... Agora passou-me o nome. É um tipo... Tem lá uma oração que faz uma oração a Deus. É um dos livros, agora não sei qual é o livro. Passou-me, deu-me uma branca. Mas pronto, é um indivíduo que faz uma oração que é o Jabés. Ora e Jabés. Vais ver como é que elas te mordem. Então o Jabés faz ali uma oração, e as pessoas fazem ali uma oração, igual escrevem a oração, fazem orações escritas, intercessões, e pensam o poder daquela oração. A oração mais poderosa de todas que você pode ter na sua vida, é esta: Senhor, perdoa-me. Senhor, tem misericórdia de mim. Esta é a oração mais poderosa que existe. Porque, meu irmão, quer você seja crente há 30, há 20, há 10, há 5, há um mês, há um dia, nós somos pecadores. Nós falhamos. Toda a gente falha. E a única coisa que Deus está à espera que a gente faça não é as coisas todas bem feitas. Estava tramado se Ele estivesse à espera disso. O que Ele está à espera é que você no fim chegue assim: epá, falhei, tornei a falhar, Senhor. Epá, eu queria fazer tudo bem feito e não fiz, Senhor. Tem misericórdia de mim. E Deus faz quase certeza assim: este meu filho, pá, está no caminho certo. Só faz porcaria. Mas tem consciência que não é perfeito. Os irmãos estão a entender? Claro que estas pregações para alguém que pensa que é muito bom, que é o supra-sumo, não servem, porque com certeza, pastor, eu queria ouvir coisas de poder. Não há maior poder que este. Não há oração mais poderosa que esta. Fique-se com esta. Muito bem, continuemos. Versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. És aqui um homem em Cristo que não tinha as manias. E se alguém que tinha quase direito a ter manias, era o apóstolo Paulo. Foi o único a quem Jesus revelou a sua graça. A graça de Deus foi revelada a Paulo, não foi a Pedro, nem foi a Tiago, nem a Judas. Foi ao apóstolo Paulo. Foi o único a quem Jesus lhe apareceu ressuscitado. Os outros viram Jesus ir para o céu, ascender ao céu e andaram com Jesus, comeram com ele, dormiram com ele. Mas o apóstolo Paulo viu o Cristo ressuscitado. Por isso é que ele foi apóstolo. Não andou com Jesus, mas ele próprio dizia: sou atrasado, já venho tarde. Mas Jesus aprove-lhe aparecer-me e apareceu-lhe o Cristo crucificado. Esta foi a razão número 1 do apostolado de Paulo. Não foi mais nada. E ele sabia perfeitamente os erros que poderia fazer. Nunca houve nenhuma altura que este homem algum dia dissesse: eu sou o maior. Não. Ele sabia que não era o maior. Ele sabia que tinha falhas como os outros. Que era um homem com falhas. Mas o maior poder está em reconhecer as nossas falhas. Que é que isso que custa muito àqueles irmãos que são bebés, lá está, os bebés e as crianças, como têm o super-homem, vem o super-homem todos os dias, o super-homem aquilo não, tipo, batem todos, mata todos, aquilo ninguém o vence. E a criança, uma criança em Cristo, às vezes faz ídolos e faz imagens na sua cabeça que não têm nada a ver com a realidade. Um adulto não, um adulto já sabe como é que a vida é e tem um bocadinho mais de humildade e consegue ser um bocadinho mais manso. Enquanto que um crente bebé ou carnal é um crente que se irrita muito facilmente com as coisas e perde as estribeiras e discute. É o contrário de um adulto que já não se mete nessas coisas. Posso ouvir um amém? Versículo 7 diz: por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Aqui no meio disto tudo, só Deus é que leva a honra e a glória. O que eu faço aqui, de dar umas lições ou fazer algumas coisas que me pedem para fazer, eu faço com um prazer muito grande. E se alguém gostava de ter um serviço na igreja para fazer o mesmo, busca Deus. Deus vai-lhe dar. Deus vai-lhe dar isso. Se você deseja isso,
Excelente coisa deseja, é servir a Deus. Quem diz isso, outras coisas para Deus. Mas quando o fizer, faça de todo o seu coração, sem inveja, sem ciúme, sem partidarismos, sem pensar que é o maior, e cresça espiritualmente, para que, quando nós decidimos fazer isso para Deus, vêm os problemas, vêm os obstáculos, vêm os dissabores, às vezes até dos próprios pastores. E a gente ficamos ali numa luta que não é brincadeira nenhuma. Mas se nós crescermos espiritualmente, calamos-nos e vamos vencer. Não fugimos. Confrontamos e vencemos. Com humildade e com arrependimento se for preciso. Mas queremos seguir o caminho de Deus, o mesmo caminho que Jesus seguiu. Que nunca na sua boca se achou engano, nem nunca discutiu, nem falou. Mesmo quando estava a ser crucificado e chicoteado, ele nunca se queixou, nem nunca ele teve palavras de impropérios ou de desagrado, nem críticas. Jesus calou-se como uma ovelha muda que vai para o matador. Isto não parece uma imagem de um vencedor. Porque os vencedores, os próprios judeus, porquê é que os judeus não aceitaram Cristo? Porquê é que os judeus ainda hoje não acreditam que Jesus é o Messias? Não sabe porquê? Porque Jesus não veio fazer aquilo que eles queriam, que era derrotar o Império Romano e trazer novamente a glória de Israel. Mas Jesus não fez nada disso, antes pelo contrário foi morto, foi crucificado, foi chicoteado dentro do regime romano. Conclusão, em vez de vir libertar o povo e levar o povo de Israel novamente à vitória e expulsar os romanos, não, veio morrer nas mãos dos romanos. Os judeus não acreditam que Cristo é o Messias, pelo menos até que Deus queira. Porque Deus tem um propósito e um plano de salvar judeus também. Deus tem um carinho grande por Israel. Foi Deus que instituiu Israel. Mas, quando é que isso vai ser? Não faço a mínima ideia. Mas eles, neste momento, a maior parte dos judeus não acreditam em Cristo. Tanto assim que eles estão muito prestes, já são notícias que vêm no YouTube e já se vê muitos comentários, estão prestes e têm as condições todas formadas para construir o terceiro templo. O terceiro templo está preparado para ser construído em Israel. O terceiro templo será uma prova número 1 da vinda do Anticristo, por exemplo. Eles não estão a fazer aquilo para Cristo. Estão a fazer aquilo até para o aparecimento do Anticristo. Porque os judeus não acreditam que Jesus é o Messias. Mas um dia vão acreditar, um dia vão se arrepender e vão ver a glória dele à frente deles e vão se arrepender. Eu creio que sim, porque é o que está escrito. E não vou entrar por aí, senão íamos até à meia-noite. Versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. E aqui o âmago desta lição de hoje é dizer-lhe o seguinte: o mundo vai ser julgado. Jesus, quando vier, vai julgar o mundo. Mas vai julgar os crentes também. E como é que ele vai julgar os crentes? Se você já foi julgado em Cristo, quando Jesus estava a ser crucificado, aquele sangue que foi derramado já foi aplicado à sua vida, quer dizer que você hoje é um filho de Deus por causa do sacrifício de Jesus, você não vai ser julgado por causa dos seus pecados. Porque Jesus é que levou os seus pecados na cruz. Mas você vai ser julgado, sabem quê? No seu trabalho. Jesus vai um dia julgar você e eu pelo trabalho que andámos a fazer. Será que a gente fez o trabalho de Deus correto ou não? Esta é que é a questão desta lição, irmão. E nós temos que olhar para nós, ser sinceros e entender que um dia vamos ser julgados por isso. Portanto, aqueles pastores que não levam muito a sério o servir a Deus e que às vezes não puxam muitos para os irmãos, um dia Jesus vai chamá-los à pedra. Olha lá, o que é que fizeste com a igreja que eu te dei, com as pessoas que eu te dei? Não os fizeste crescer porquê? Porquê é que não os puseste a trabalhar? Porquê é que não os puseste a servir-me? Os pastores vão levar ainda um julgamento ainda pior. Quanto mais alto é o cargo, pior é. Quanto mais alto é... Como é que é? Mais alto é a árvore, pior é a queda. Não sei, há assim um ditado qualquer. Quando é maior a altura, maior a queda. E é verdade. Um pastor vai ser julgado, um diácono vai ser julgado como um pastor. Mas vai ser julgado, e o que é que fizeste com o teu diaconato? Vieste à igreja? Há muita gente que vai ficar assim.
Eu, quando falo esta coisa de vir à igreja, até a minha mulher também não pode vir à igreja sempre. Trabalha, tem turnos, trabalha no hospital. É natural que nem sempre. Mas há quem não tenha estes métiers. Exatamente, depende da profissão, não é? Mas não tem mal nenhum, a pessoa não pode vir, não vem. Não é por não querer vir, é porque tem outros a fazer, não é? Mas a pessoa que pode vir, e se não vem, um dia vai ser chamada à pedra. Olha lá, porque é que não fizeste isso? E quando fazias estas coisas, porque é que fazias sempre e fugias sempre ao trabalho e fugias e davas assim, como quem diz, espero que não se lembre de mim. E fugia sempre. Toda a gente vai ser julgada, toda a gente vai ser chamada à pedra, toda a gente vai ver a sua vida na frente e aquilo que fez e disse e pensou. Toda a gente. Por isso é que temos de ter um cuidado muito grande com aquilo que falamos, pensamos e fazemos. Porque todos vamos ser julgados por isso. E vamos continuar. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá segundo o seu galardão, segundo o seu trabalho. Porque nós somos, versículo 9, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus. Irmão, nós temos que assumir este nosso trabalho, esta nossa posição. Nós somos lavoura de Deus, somos cooperadores de Deus. Você não é cooperador do Primeiro-Ministro nem do Presidente da República. Você é cooperador de Deus. Deus é o seu patrão, é o seu Senhor, é o seu mestre, é o seu professor, é o seu melhor amigo, mas também é juiz. Logo calhou você ser amigo de um juiz que um dia vai julgá-lo. É obra, não é? Então nós não podemos esquecer isto. E nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, a quem é que foi dada a graça de Deus, irmãos? Ao apóstolo Paulo. Está aqui. A graça não foi dada ao apóstolo, ao João, nem ao Pedro, nem ao Tiago, nem ao Judas, nem nada. Foi dado ao apóstolo Paulo. Ele sabe o que está a falar. Mais do que os outros. Os outros também, as cartas e as epístolas do Pedro, eu também gosto imenso, tem coisas fantásticas, maravilhosas e profundas. Mas o apóstolo Paulo foi o que teve a visão e que recebeu das mãos de Jesus, ali, cara a cara, a graça de Deus. Aquilo que realmente nos salva. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Posso ouvir um amém? Então, ele diz, pela graça que me foi dada, no versículo 10, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Irmãos, estes versículos não aparecem no WhatsApp. Ninguém põe estes versículos no WhatsApp. Os versículos do WhatsApp, sabe quais são? Aleluia, somos mais que vencedores. Estou por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda. É só pegar aqui no WhatsApp e ver o que é que a malta, vocês, alguns daqui, não são todos. É só coisas maravilhosas. Sabe o que é isso? Bombons e repousados e biberons e xuxas. Xuxinhas. Sabe o que é que Deus quer? Que a gente comece a comer comida sólida. Somos cooperadores de Deus. E o apóstolo Paulo, pela graça que lhe foi dada, em vez de nos dar beijinhos e abraços e dizer que somos os maiores e que, glória a Deus, nenhum mal nos sucederá, é só ler o que te vai no WhatsApp e ver o que é que lá está. Eu acho imensa graça porque vejo mesmo ali um infantário a escrever. Mas pronto, todos nós fazemos essas coisas, não tem mal nenhum. Não me levem mal, nem pensem que eu estou aqui a criticar. Se eu tivesse a criticar também já estava a falhar, não é? Não estou a criticar. Estou apenas a atribuir o significado que estas coisas podem produzir na nossa vida. E estou com um desejo muito grande que vocês e toda a igreja cresça e perceba que é um cooperador de Deus e que um dia o trabalho dele vai ser julgado. Ora, para nós encararmos o juiz, temos que ter a noção do nosso crescimento. Um bebê não vai a julgamento. Até uma criança com menos de 18 anos não tem a mesma imputação judicial que tem um adulto de 20. Pois não, irmãos? Um miúdo com 15 anos, não tinha um desavença lá na escola, um miúdo com 15 anos deu uma facada no 17, o mundo está assim. De certeza que ele não vai ficar preso durante 7 anos, com 15 anos. E alguns malandros já põem os filhos a roubar
Não vou dizer qual é a etnia que faz isso, mas não é preciso nada, vocês já apanharam. Põem miúdos a roubar, que é para não serem imputáveis. Quer dizer, mesmo que a justiça os apanhe, as polícias os apanhem, não lhes podem fazer nada. Já é macaquice. Hã? Sim, mas não são presos. É o que eu estou a dizer, não são presos. Não... Sim, mas não é a mesma coisa. E isso era no tempo de outra senhora, que eram presos. Agora, está bem, está. Eles matam, esfolam, violam crianças e pagam 1000 euros de multa e vêm cá para fora. Estou a falar de coisas reais. Quanto mais uma criança com 12 anos não são imputáveis. Se a justiça já não prende os adultos, quanto mais as crianças, ainda menos. Então, o que é que eu quero dizer com isto? Que uma criança não é imputável, não tem noção da responsabilidade, não tem noção daquilo que tem que fazer para Cristo ou para o seu patrão, porque é criança. Mas nós temos que deixar de ser crianças, temos que deixar o biberon, temos que deixar as palmadinhas nas costas e os beijinhos e os abraços, temos que começar a pensar que somos cooperadores de Deus. E não vai ser, ó Deus, eu tenho tantos beijinhos e abraços. E acha que Jesus vai fechar os olhos. Pronto, tens razão, filho. Quantos beijinhos deste? Dei 500. E abraços? 450. Isto é dado mais 50. Você acha que Jesus vai ver isso? Os abraços e os beijinhos que a gente dá? Diga-me lá. Alguém diz, mas o Jesus fala no amor. Sim, amor a quem? Amor uns aos outros, sim senhor. E a Deus? Nós somos cooperadores de Deus. E temos que pensar que mais importante é eu ser um cooperador de Deus do que um beijoqueiro, um abraçador. E andar em amor não é beijinhos e abraços. Andar em amor é muito mais do que isso. Muito mais. Andar em amor é aquilo que muita gente às vezes não faz. Mas sei lá com eles. Versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, acho graças a estes materiais que estão aqui. Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. É giro, não é? O que é que o feno e a palha têm a ver com o prata e com o ouro? Tem tudo. Vamos ver o porquê. Se a obra, portanto, que eu estou a ler de onde? Está aqui. Muito bem, versículo 13. A obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará. Eu vou ler outra vez o 12. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, isto quer dizer que nós, quando estamos a servir a Deus, é como se estivesse a construir um edifício. E há uns que constroem com ouro, outros com prata, outros com pedras preciosas, outros com madeira, outros com feno e outros com palha. Você conhece a história dos 3 ursinhos, ou os 3 porquinhos? Conhece, não é? É muito conhecida, não é? Havia um porquinho que o tipo andava ali a trabalhar noite e dia, logo não sei quanto tempo a construir uma casa de tijolo. E havia os outros olhavam para aqui e gozavam com ele. E um construiu aquilo com uns ramos de árvores e fez assim uma coisa assim à trouxa-mocha. E o que é que aconteceu? Vem de lá o lobo mau, para o porquinho, que eu também gosto de porquinho assado, não é? E faz um sopro, vai primeiro aos que tinham feito a casa com os ramos de árvores e com folhas e tudo, deu um sopro assim, e aquilo voou tudo, o porquinho ficou à amostra e papou o porquinho. Vai ao segundo, não é assim? Filha, está bem. Era um porco da madeira. Estava lá assim, caraca. Mas isto agora é importante se é madeira, se é folhas, não importa. Estavam mal construídas. E o que é que ele faz? Sopra sobre aquilo, o porquinho ficou indefeso. Papou o porquinho. Vai lá o outro que passou a vida ali a trabalhar e a construir no duro e fez a mesma coisa, tentou-se esperar para deitar a casa abaixo. Azar. Aquela casa estava bem construída. E o porquinho prevaleceu e o lobo teve que se ir embora. Era o lobo, não era? Teve que se ir embora. E assim vai ser com a vida de muita gente. Não é o lobo mau que vai se separar na casa, mas é o fogo. Aquele fogo de Deus, o fogo consumidor, que vai ser aplicada às obras que cada um edificou. E se a obra for de prata, ouro e pedras preciosas, quer dizer, se alguém agiu de acordo com a palavra, corretamente, com diligência, com amor, com carinho, com justiça, com fidelidade,
esses ingredientes de ouro, prata e pedras preciosas não vão ser consumidos pelo fogo, amém? Até pelo contrário, o ouro, quando vai ao fogo, até fica mais puro. E a prata a mesma coisa. As escórias e as porcarias que estão lá a tirar o valor ao ouro e à prata acabam por ser queimadas no fogo e a prata e o ouro ficam ainda mais puros, ainda mais valiosos. As pedras preciosas nem têm palavras, que aquilo nem tem maus, quando elas estão bem talhadas e tudo, aquilo não tem nada, não tem sujidade. Agora, aqueles que têm a palha, a madeira e o feno, que não construíram uma casa com fidelidade, com diligência, com empenho, com responsabilidade, com vontade, com zelo, aquele fogo, aquele julgamento que Deus vai fazer a todos nós, vai queimar tudo aquilo que não presta. Mas a Bíblia diz, e estas são as boas notícias para aquele que nunca fez nada de jeito. Até aqui Deus tem misericórdia, já viu? Versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Isto é, já não vai ter o galardão que você gostaria de ter. Mas, o que é que a Bíblia diz? O tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Você não perde a sua salvação. Ninguém perde a salvação por não ter servido a Deus corretamente. Porque você está salvo. A salvação é pela graça, não é pelas suas obras. Porque se fosse pelas suas obras, então já não era pela graça. Estão a entender? A salvação foi-lhe atribuída a si, já predestinada no céu, desde a eternidade, que Deus tinha escolhido para a salvação, este e aquele, eu e você, e aqueles que estiverem predestinados. Quando chegar a hora da verdade, você já está salvo. Não há nada a fazer para ser salvo. Já está salvo. Agora o que vai acontecer é que o galardão que alguém irá receber já não vai ser o mesmo se você ou se alguém construir com palha, com madeira e com feno. Isto é, se alguém foi preguiçoso, ou não zeloso, ou não diligente, ou não com diligência no trabalho que fez, ou se alguém fugiu ao trabalho assim a fazer de conta que ninguém ouvia. Espero bem que o pastor nunca se lembre de mim. O próprio pastor também vai ser julgado pelo mestre. Sim, o que é que tu fizeste com o rebanho que eu te dei? Porquê é que tu não puseste esta gente a servir aqui e não fizeste isso? Ele vai ser chamado à pedra. Ninguém se safa. Neste dia ninguém se safa. Só com uma vantagem. É que enquanto que os pecadores, porque não quiserem aceitar Jesus, estão destinados ao inferno, nós estamos salvos, mesmo que não tenhamos cumprido com as nossas obrigações. Graças a Deus, somos salvos como pelo fogo. Eu não faço ideia qual é o meu galardão, mas há pastores e apóstolos, os chamados apóstolos, que pensam que vão levar um galardão daqueles da Rabimbo Malho. Vão levar uma taça daquelas taças grandes, como se ganha nos campeonatos mundiais. Eles estão convencidos disso. Vai haver que, nesse dia, vai haver uma surpresa. Nós vamos ficar a ver as surpresas que vai haver. Aliás, ainda aqui em vida, já se vê muitas surpresas dessas. Muitas igrejas que de repente fecham, as pessoas entregam as igrejas e fazem 30 de uma linha, andaram ali, abriram igrejas se calhar só para ganhar dinheiro. Você nem sonha a quantidade de gente, pastores que abrem igrejas só para fazer dinheiro, só para viverem. Eu ouvi uma vez uma pastora, que Deus a tenha descanso, não é que ela tenha morrido, que Deus a abençoe se conseguir, que ela dizia, eu tenho que ir para uma igreja, como é que eu vou ganhar a minha vida? Isto é uma questão séria, é uma questão plausível. Está a olhar para um homem, quando eu saí da igreja em 2008, eu já não sabia fazer mais nada. Porque eu era desenhador de construção civil na altura em que se desenhava com tinta da China e canetas e esquadros. Agora já não se desenha assim. Agora é no computador. Há programas que fazem isso. Eu, se fosse viver como desenhador, eu passava fome. Eu não sei mexer naquilo. Não tenho esse programa e não consigo mexer, nunca aprendi. Então, eu quando saí em 2008 e ganhava muito bem, em 2008 eu ganhava 2.200 euros por mês, ainda hoje é um grande salário, há muito pouca gente que ganha isso.
Se calhar um médico ou alguém assim mais credenciado, ganhava 2.200 euros. E quando eu decidi sair da igreja, porque eu queria mais de Cristo, mais de Deus, e ali eu não podia continuar, porque não tinha aquilo que eu queria. E saí com uma mão à frente e outra atrás. Alguma vez me faltou alguma coisa na vida? Nunca. Passaram anos que eu não tinha nenhum trabalho, nem reformas, nem subsídios, nem nada, nem subsídio de emprego eu tinha. Porque nós, aquilo que descontávamos, não permitia subsídio de emprego. Da Segurança Social eu só tinha a saúde, a assistência médica, mais nada. Como é que eu fiz? Pergunta bem, nem sei como. Cheguei até aqui e não estou assim tão magrinho como isso. Não estou assim descancelado, passei muita fominha e venho-me aqui queixar aos irmãos. Não. E como é que Deus fez? Não sei como é que Ele fez, mas fez aquilo que Ele sabe fazer. Supera as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E nunca nada me faltou. Se calhar talvez por ter sido crescido o suficiente para confiar nele. Porque se eu tivesse ficado ali à mama por causa do dinheiro que ganhava, se calhar Deus não me abençoava tanto como me abençoou. É preciso tê-los no sítio, desculpa a expressão. É preciso ter umbridade e ter capacidade e como é que agora faz uma palavra? É preciso ter a noção que você é um filho de Deus e que Deus está em controle na sua vida e que você é um adulto espiritual para saber que Deus não lhe falha com isso. Um bebê em Cristo não consegue fazer isto. Um bebê em Cristo está sempre dependente da mamã para lhe dar a xuxa, para lhe dar o biberon, para lhe dar a maminha. Estão a entender, irmãos? E o que Deus quer de nós é que a gente seja adultos espirituais, preparados para toda a boa obra, sabendo que quem edifica somos nós, mas o fundamento é Cristo. E nós podemos edificar, temos é que edificar. E nós perguntamos, o que é que eu estou a edificar, pastor? Não sei, cada um tem que saber de si. Eu não estou a edificar muita coisa, mas neste momento estou aqui a contribuir para a edificação do corpo de Cristo, que é este conjunto de irmãozinhos que vieram agora, que para a semana podem vir os mesmos ou mais, nunca se sabe. O meu desejo é que viessem mais. O meu desejo é que viessem os mesmos que vieram na convenção, na chuva seródia. Não os vejo, mas eu gostava que eles viessem, que eles metessem na sua cabecinha que virem à igreja, que é isto para serem abençoados e ouvirem a palavra. Mas não sou eu que tenho que dar as contas, não tenho de dar contas disso. Cada um tem que dar contas e o pastor principal tem que dar contas, não sou eu. Mas eu desejo, é aquilo que eu estou a fazer, estou a edificar no fundamento que é Cristo, não com beijinhos e com braços, não com coisinhas boas, maravilhosas, mas com uma chamada de atenção para que um dia nós vamos passar no tribunal e vamos ter que dar contas. Ora, se a gente fica todos aborrados, desculpa a expressão, quando vemos uma carta do tribunal de alguma coisa que a gente está a passar e a gente não descansa enquanto não souber e quando for lá tratar desse assunto, porque é que a gente não tem o mesmo sentimento com Cristo? Que nos vai julgar a todos. Que vamos passar todos ali no tribunal e vamos ter que dar contas. Temos que pensar nisso, não? Os irmãos não acham? Não acha que é uma graça muito grande nós chegamos a um ponto de já pensarmos nisso, porque já não somos crianças. Os bebés não pensam nisso, as crianças não pensam nisso. A vida e a vida dela na boa. Agora um adulto não, já tem que trabalhar para comer, senão não há comer para comer, não há comer na mesa. Tem que pagar a renda, que eles pagam renda, tem que se fazer à vida. Não pode ficar ali na cama a dormir à espera que a mãe lhe meta a papa na boca. Temos que crescer. E em Cristo é a mesma coisa. Temos que crescer, fazer alguma coisa para Cristo. E perguntar, se você não está a fazer nada, fala com Deus. E diz, Senhor, fala com o teu servo, fala com o pastor da igreja. Eu quero servir a Deus, quero-te servir. O que é que eu estou aqui a fazer? Venho aqui só aos domingos e à sexta-feira para aquecer a cadeira? Não, meu irmão. Não vem só para isso. Há um tempo para fazer isso, mas depois há um tempo para fazer alguma coisa por Jesus. Ser cooperador de Deus. É um privilégio, uma honra nós sabermos que somos cooperadores de Deus. Quer dizer que estamos a trabalhar com Deus. Quase que nem é para Deus, é com Deus. E é aqui que nós temos que crescer espiritualmente, amém? Ou ai de mim? Ainda gostam de mim? Também se não gostassem,
Há um que nunca vai me desgostar, graças a Deus. Esse vai gostar sempre. Eu também não ando aqui a procurar os gostos, nem ando a procurar elogios ou famas, ou não ando a procurar nada disso. O que eu procuro aqui é ser um cooperador de Deus, fazer o trabalho que eu acho, que eu penso e que Deus quer que eu faça, e fazê-lo com muito gozo, com muita alegria, com muito entusiasmo, com empenho. Não gosto de trazer uma coisa qualquer. Gosto de trazer uma coisa que realmente faça bem à sua vida espiritual e que você cresça e apareça. Vamos orar. Ficar de pé. Glória ao teu nome, Jesus. Oh Pai, obrigado por me teres feito chegar até aqui com esta honra muito grande que eu tive hoje de dar um alimento sólido, Senhor. Não são papas, não é leitinho, mas é alimento sólido e que tem um propósito, Pai. E o propósito tu já tens escrito na tua palavra, que é que todos nós deixemos de ser carnais e meninos em Cristo e todos nós sejamos homens e mulheres adultos, conscientes do seu trabalho, cooperadores de Cristo, que sabem que um dia vão ser julgados pelo trabalho que fizeram, se o fizeram corretamente ou não, se construíram com ouro, prata ou com pedras preciosas, ou se construíram com feno, madeira ou palha. Senhor, obrigado pelas oportunidades que nos dás, Senhor, pelo ensino que tu nos dás, pela sabedoria e inteligência espiritual que tu nos dás, Senhor. E obrigado, Pai, porque és tu que nos fazes crescer em Cristo Jesus, para nós sermos verdadeiros crentes, verdadeiros filhos de Deus e teus cooperadores. Muito obrigado, Pai, por esta oportunidade que tu nos estás a dar, porque de certeza, Pai, que tu queres mais de nós. De certeza que estas lições e este significado daquilo que foi dito hoje, Senhor, é porque tu tens um plano para cada um de nós e tens um plano para esta igreja, que não é ser toda a vida a mesma. Mas eu creio, Senhor, que nem nós, nem esta igreja será a mesma, nunca mais será a mesma. Eu creio, Pai, ajuda-nos a crescer espiritualmente, tem misericórdia de nós, Pai, porque nós ainda não chegamos lá, mas nós desejamos, como filhos amados, ser cada vez mais imitadores, teus imitadores, Senhor. Dá-nos essa força, dá-nos essa sabedoria, Senhor, e perdoa os nossos pecados, Senhor. Obrigado pela tua compaixão e misericórdia nas nossas vidas. Se não fosse ela, nós estávamos completamente perdidos, Senhor. Obrigado pela graça que nos salvou. Obrigado por teres inclusivamente evitado a nossa fé para acreditar. Nada na salvação vem de nós, ou de ser obra nossa, ou seja intenção nossa. Não. Nós queríamos era o mal. Estávamos no mal e era lá que nós queríamos ficar. Mas tu tiveste misericórdia de nós e nos chamaste para o teu reino. Nos fizeste, Senhor, como filhos amados e nos transportaste para o reino do Filho do teu amor. Espiritualmente falando, já não somos mais o que éramos. Somos novas criaturas, criadas em Cristo Jesus, para glorificar o teu nome e ajudar os outros a crescer também, Senhor. Usa-te de nós. Diga comigo, Senhor Jesus, usa-te de mim. Usa-te dos meus dons, das capacidades que eu tenho, que foste tu que me as deste, Senhor, para eu poder ser um cooperador teu, Senhor, na tua obra, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Que Deus vos abençoe. Ficamos por aqui. Está bem?